permanece inalterável e continua sendo o mesmo. E ele está dizendo: é necessário que eu vá para Samaria. Ele caminha na direção de Samaria, mesmo que os discípulos estão contrariados. Eu tenho um propósito. A maioria não concorda comigo, mas eu tenho um propósito. O adorador não fica olhando para a maioria para ver se a maioria vai se agradar, para ver se a maioria vai gostar. Ele se diz: eu tenho um propósito. O meu propósito é adorar, e então eu vou cumprir o meu propósito, ainda que a maioria não concorde. Ele foi para Samaria. O adorador tem um propósito, ele tem um objetivo. Jesus contraria o propósito dos fariseus, porque veja qual é o propósito dos fariseus. Os fariseus, no contexto dos evangelhos, eles são conhecidos como os hipócritas, como os religiosos radicais, que se sentem em um nível superior de santidade, onde todos os outros são inferiores. Se não faz parte do nosso grupo, é carnal. Se não faz parte da nossa panelinha, então é carnal. Se não faz parte das pessoas que têm algo em comum conosco, então esses são carnais, esses são mundanos, esses são pecadores, esses são inúteis. Se não tiver dentro dos conformes e das regras que nós estabelecemos, esses aí são descartáveis. Esse era o comportamento dos fariseus hipócritas. E esses fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Eu estou dizendo que o adorador tem um propósito, e quando nós, como filhos de Deus, como crentes, como servos, como adoradores que somos, passamos a contabilizar o que nós fazemos, nós já fugimos do propósito da adoração. Já não é mais adoração, já perdeu o propósito. A partir do momento que eu começo a contar e a dizer: eu fui lá, eu preguei, já foi tantas almas e tantas e tantas e tantas. O fulano foi lá, foi menos. Eu fui lá, eu preguei e tantos foram batizados. Fulano foi lá pregar e foi menos. Porque esse dia foi melhor, aquele outro foi melhor, ou aquele cantor foi melhor, aquela cantora foi melhor, aquela ocasião foi melhor. Quando nós começamos a fazer comparação, e está dizendo: eu ouvi dizer que ele está melhor do que João, que ele faz mais do que João. Agora veja o exemplo de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a posição do adorador. Sabe qual é o foco de João? João está dizendo: sabe qual é o meu foco? Eu sou pequeno, eu tenho que diminuir na presença dele. Eu batizo vocês com água. Eu sou tão pequeno, tão fraco, tão frágil, tão limitado, que eu só posso manipular o símbolo que é a água. Mas aquele que vem após mim, ele não é portador das águas do Jordão, ele é portador da própria água viva. Ele é o próprio Espírito de Deus encarnado. Ele vai batizar vocês não é com água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Essa é a posição. Eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Essa é a posição de servo. Quem desata a sandália é servo. Quem está aos pés é servo. Quem beija os pés é servo. Quem se prostra, porque a palavra adoração na sua raiz, tanto no hebraico quanto no grego, traz a ideia de prostrar-se. Adorar é se prostrar. O João Batista está dizendo: eu não sou digno nem de prostrado desatar a sandália dos seus pés. Eu estou dizendo que o adorador tem um propósito, e o nosso propósito é ficar aos pés daquele que é maior. Jesus é maior. O nosso propósito é adorar, é engrandecer a ele, é exaltar a ele, fazer com que o nome dele apareça, a glória dele apareça, o poder dele apareça, a majestade dele apareça, a grandeza dele apareça. É somente ele, para ele.
porque tudo foi feito através dele, tudo é feito através dele, e tudo retorna para ele, então toda a glória seja dada ao nome dele. Glórias a Deus.